Bom evento a todos. Pessoal, bem-vindo. Vamos esperar só alguns minutinhos aí de tolerância aí, a gente começa. 2, 3 minutinhos. Bom, vamos começar aí, gente? Vamos. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer, né, a presença de vocês virtualmente. Apesar de ser um evento virtual, eu preciso seguir aqui um roteirinho rápido, tá? E aí a gente já abre aqui o evento para que a gente tenha aí o acesso às informações, que é o que mais importa aqui hoje. Então, em nome da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, por meio do Departamento de Cultura e Evento e a Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia Jurídica, tenho a honra de recebê-los para o evento A Era das Fraudes, Como se Prevenir. Obviamente que é um tema relevantíssimo, né? Todo dia a gente se depara com matérias sobre fraudes digitais, e eu passo aqui só a saudar, então, o presidente, né, da 12ª Subseção, Dr. Luiz Vicente Ribeiro Corrêa, o presidente do Departamento de Cultura e Eventos da 12ª Subseção, Dr. André Luiz Carreiro Gé, os membros da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia Jurídica, da mesma subseção, e os palestrantes convidados, né, que passo aqui a fazer a leitura rápida do mini currículo. Doutora Andréia Rodella de Andrade, ela pertence aí à boutique jurídica voltada para questões internacionais. Ela é membro da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia da OAB Ribeirão Preto, advogada com vivência internacional, o que lhe agrega um profundo conhecimento sobre legislação de outros países, inclusive sobre Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, a GDPR, na Europa. Ademais, o seu extenso currículo inclui a participação em projetos, dentre eles envolvendo o combate ao terrorismo e lavagem de dinheiro. É professora de contratos internacional e inglês jurídico. A doutora Diana
Flávia Ribeiro Vila-Real é sócia fundadora da VRR Consultoria. Também membro da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia da OAB Ribeirão Preto, advogada com 22 anos de atuação no direito corporativo, inclusive no âmbito internacional, especialista em contratos, tecnologia e proteção de dados, com certificações internacionais e pós-graduações nestas áreas. Ela é membro do Grupo Mulheres que Fazem Negócios, da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD, e vice-presidente do Conselho de Segurança, Conseg 7, de Ribeirão Preto. É também professora e palestrante convidada em instituições, canais de comunicação, multimídia e congressos. Bom, nenhum membro aqui da diretoria da OAB Municipal. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para as convidadas, expositoras, palestrantes, e agradeço novamente, e aí está com vocês a condução aí dos trabalhos. Obrigada. Então, boa noite a todos. Agradeço aí ao Departamento Cultural de Direitos, em nome do Dr. Gea, a nossa Comissão de Direito Digital, em especial aí ao Dr. Rafael, da nossa subseção da OAB, pelo convite recebido, e por todos aqueles que se inscreveram e que se fazem presentes aqui virtualmente. Eu faço das minhas palavras que a André complementando ainda, né, dizendo que esse webinar é uma excelente oportunidade assim, para a gente elucidar esses temas tão relevantes que a gente tem tratado, que a gente tem tentado abrir os olhos das pessoas, né? Então, vamos abordar isso hoje com vocês. Então, agradeço de novo aí ao Barione pela oportunidade. E eu vou fazer assim, por gentileza, vocês podem ir anotando os tópicos e as perguntas a gente vai fazer ao final. A palestra está prevista para terminar em mais ou menos 50 minutinhos, né? A gente faz as elucidações e vocês vão anotando as perguntas que ao final a gente vai tentar responder aí e trocar essa ideia com vocês também, tá? Então, a gente vai começar, né? Afinal, o que é fraude? Né? Como que a gente classifica isso, né? Então, são vários tipos de fraudes, a gente não vai conseguir abordar todas, a gente quer tratar daquelas que são principalmente, assim, que estão mais afetando a população, não só no momento, mas também prevenção para o futuro, né? Alguns temas que a gente vai ter que fazer. Então, a fraude acaba sendo muito presente, infelizmente, na nossa vida, né? Não é só no Brasil, a gente tem vários exemplos, né, de ocorrências fora do Brasil também. Então, basta conectar a internet aí que vai realizar uma pesquisa e assistir um noticiário que sempre tem alguma notícia, né? Alguma notícia com relação à fraude de mais diversos tipos, tanto fisicamente como virtualmente, né? Então, o que se entende por fraude, né? Um dos conceitos, porque, na verdade, são várias definições. Então, a gente define assim como um ato ardiloso, um enganoso, que tem uma vantagem, né, geralmente financeira, eles buscam, né, do fraudador sobre a vítima. Ela é tão usual, essa fraude, que não é de se estranhar que os brasileiros costumam dizer coisas tipo, aquele indivíduo é 171, né? Então, eles referindo, portanto, ao artigo 171 do Código Civil, porque é estelionatário, né? Então, dependendo do grau de fraude, ela pode gerar prejuízos assim, irreparáveis, não só à vítima, como no âmbito da imagem, psicológicos, financeiros, né? Então, é por isso que a gente deu esse olhar e essa oportunidade agora para a gente tratar isso de forma diferente, né? Assim, mais aprofundadamente. Também gostaria de dizer que existe um dicionário jurídico muito bom chamado Black Law Dictionary, e ele diz uma definição muito bacana, que a fraude consiste em todos os diversos meios que a engenhosidade humana pode conceder e que são usados por um indivíduo para obter uma vantagem sobre o outro, por falsas sugestões ou mesmo pela supressão da verdade. Quer dizer alguma coisa? Aí que está caindo aqui. Está aparecendo para vocês? A imagem está certa? Tá ótimo. Então tá Ok. bom. Então, a gente tem que tratar essa questão das fraudes com um olhar muito, muito crítico, né? Porque, por exemplo, no Brasil, nós temos, assim, a cada segundo, né, foi detectado em 2017 pela Serasa Experian, que existiam 16 fraudes sendo cometidas.
Ou seja, se você multiplicar isso, né, por um dia, dão 5.400 fraudes, isso em 2017. Então, vocês imaginam como que está difícil a gente lidar com essa situação, porque se isso ocorria e foi noticiado pelo Serasa naquela época, como se fosse, assim, um evento, os eventos que estavam acontecendo, principalmente fisicamente, né, porque já existia um ambiente virtual, mas com a pandemia isso quanto aumentou? 400% em média, né? Então, como que nós lidamos com isso nessa situação? Porque se aumentou 400%, imagina a quantidade de fraudes nos dados atuais. Então, Andréia, dá só uma continuada aí na palestra, porque eu estou precisando arrumar uma coisinha aqui, por favor. Continuando em dados estatísticos, a Pricewaterhouse fez uma pesquisa muito interessante. Em 99 países, detectou-se o quê? Que o índice de fraude tem sido ascendente, do que ser decrescente nos 24 meses. Além disso, as empresas têm reportado que os principais tipos de fraude advêm de clientes, de cybercrime, de suborno e corrupção. Portanto, assim, a gente pode dizer que o fraudador ele tem o objetivo de atingir qualquer tipo de empresa e de todas as formas, internamente, externamente. Não é de estranhar que quase metade dos incidentes de fraude relatados resultam de perdas ao redor de mais ou menos 110 milhões de dólares por ano. Bem como as fraudes decorrem de transações comerciais. Então, outras fraudes, como suborno e corrupção, costumam ser mais difíceis de ser prevenidas e detectadas, mas elas têm repercussões secundárias, como danos à marca e transações perdidas. No que tange o Brasil, a gente pode dizer que as fraudes mais comuns, principalmente durante a pandemia, foram as compras online, porque as pessoas em casa começaram a utilizar mais a plataforma para aquisição de produtos. E há um estudo que diz que 16,7 milhões de brasileiros foram vítimas de fraude. E isso até é um dado divulgado pela um site chamado Atividade Criminosa Online no Brasil. E aí o que acontece, né? Nesse mundo virtual, produtos que são comprados e não são entregues, produto ou serviço diferente do que foi contratado, cartões clonados, que mais? Tem mais alguma coisa, Diana? Acho que ela está travada. Diana? Bom, eu vou continuar. Sem contar ainda a ocorrência de golpes que ocorrem através de ligação de WhatsApp, SMS, onde a vítima, né, o doutor Marione até como observar, ela acessa um link, ou ela, para você se cadastrar em determinada coisa, recebe um SMS, clica também na informação. Isso tudo abre as portas para que os fraudadores adquiram suas informações, né? E ainda, como pessoas são vítimas de empréstimos falsos, de clonagem de placas, de chassi de carros, ocorre a abertura de empresa em nome de vítimas, né, sem o seu conhecimento e autorização. Até é muito importante ter esse cuidado, esse olhar em relação às redes sociais. No começo da pandemia, né, quando as pessoas começaram a se vacinar, elas, muitas divulgavam a foto, né, com o carnezinho, eu fui vacinado, e publicava isso nas redes sociais. O que já nós sabemos que está acontecendo? Há fraudadores que pegam essas informações e utilizam para cometer vários tipos de delitos.
Então, e outro, tá me ouvindo agora? Sim. Então, um outro ardil que vem acontecendo com muita frequência no Brasil também, em vários estados, envolve a questão do protesto falso, né? Ou seja, né, os fraudadores fazem um telefonema para a vítima, informando que seu nome vai ficar negativado, né? Assim como no exemplo da Andréia aí da questão do cartão de saúde, né? A gente tem visto isso, não só de protesto, como também da questão dos cartões de vacinação. Liga com os dados, informando algumas questões, às vezes um pouco mais antigas do que a gente pode se lembrar, ou nesse caso da pandemia, informando a questão do cartão de vacinação, e falando, né, no caso do protesto, falando, olha, se não quitar a dívida hoje, isso vai ser protestado, então tem que quitar, aí eles querem mandar boleto, aí vem aquela aparência do boleto certo, né, do banco, do CNPJ, do nome da pessoa que está sendo vitimada, né, vitimizada, e aí, mas a hora que você vai fazer o pagamento com o código de barra, já aparece o nome de outra empresa, e muita gente não se atenta a isso, né? Então, a pessoa no desespero, achando que o cartório está ligando para você, né? Eles até falam, se você quiser conversar com o advogado da empresa, eu te transfiro agora. Aí vem uma pessoa, fala esse contrato com esse falso advogado, que sabe falar, sabe articular, né? Então, a vítima começa a falar com a advogada, sofre uma pressão psicológica, né? Porque faz fundamento, tem algumas questões que eles conseguem levantar do período antigo, e aí vai ser ameaçado, e ele vai lá, faz o pagamento. Então, são as ações que estão ocorrendo que a gente tem que dar um olhar mais objetivo, né? Viu que o boleto, vai fazer o pagamento do boleto, verifica se realmente está aparecendo o nome do cedente, o beneficiário está correto, né? Se na hora de fazer o pagamento, geralmente é onde entrega a questão do exagero, do ardil e da fraude em si. E outra coisa, né, gente, cartório não liga para vocês. Então, vocês podem ver que muitas mensagens que a gente recebe, a empresa fala, a empresa não vai te ligar. Não é assim que acontece, né? Esses dias tentaram fazer comigo também. Eu estava anunciando um veículo e aí o pessoal me ligou, né? Falando, então, você que está anunciando? Eu falei, sou. Ele, a gente aqui da empresa X, né? Que está anunciando, a gente precisa confirmar seus dados para validar seu anúncio. É quase que imediato, né? E aí, como eu já sei que não é possível, né? A pessoa, então você vai receber um SMS aí, com a tentativa de clonar o WhatsApp, né? E eu comentei e falei assim, olha, gente, esse golpe já está ficando antiquado. Aí a pessoa me bloqueou. Então, assim, são coisas que a gente tem que ter esse olhar, né? Receber o e-mail, nessa questão do e-mail, receber o boleto por e-mail, dá uma olhada se realmente tem as empresas sérias, ela tem o domínio, né? Então, não vai vir com o domínio de Portugal, da Rússia, com outras finalizações. PT de Portugal, por exemplo, a gente recebe muito e-mail aqui com tentativa de fraude que vem de Portugal também. Então, são pequenas coisas, né, Andréia? Conta daquele caso do produtor rural. Exatamente. Até um conhecido meu foi vítima recentemente dessa história aí de protesto falso. E aí a sorte é porque a esposa dele estava perto e ela foi checando as informações, mas aconteceu realmente isso. Um indivíduo ligou, né, um dos fraudadores ligou, disse que era de um cartório de Bauru e falou que ele estava sendo protestado, tinha todos os dados dele, isso que é incrível, e falou, olha, hoje é o último dia, se você não pagar, você vai se tornar inadimplente, seu nome vai ficar sujo, faz a maior pressão realmente psicológica. E aí, enquanto ele conversava com o suposto cartorário, a esposa já estava procurando na internet os nomes dos cartórios de protesto de Bauru. E aquele número que estava falando com ele não batia com nenhum cartório. E aí, ele continuou dando deixa para a situação. Aí o cartorário suposto, né, falou, olha, você tem que falar com o advogado da empresa imediatamente, porque essa compra foi feita por telefone na data tal. E aí o suposto advogado também, olha, e aí a incoerência, né? Olha, se você não pagar, vai para protesto. Já mostrou a diferença aí do que o suposto cartorário estava dizendo e do que o advogado estava falando.
Não, e outra coisa. Ah, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, e só para esclarecer, né? Essa esposa do produtor rural é nossa cliente. Então, a gente já tinha feito um levantamento para ela, já tinha passado. Ela falou assim: nossa, eu me senti uma advogada fazendo as pesquisas, porque era final de semana, ela não nos acionou. Mas ela fez as pesquisas já orientada pelo nosso escritório. Então, a gente vê a satisfação assim, de um evento como esse, a gente consegue esclarecer, né? Ou uma conversa com o cliente um pouco mais detalhada, a pessoa já fica mais assim, alerta, né, com relação às possíveis fraudes que possam ocorrer. Isso é uma satisfação para a gente. Então, eu quero que muitos de vocês que estão assistindo aqui no futuro falem: olha, aquela dica ajudou a gente, né? Então, a melhor estratégia, como a Andréia comentou, é não realizar o pagamento, né? Na dúvida, vai procurar verificar o que está sendo dito pelo golpista. Observa, né? Entre em contato com o contador para informar se tem um título a ser protestado, né? Se você tiver um que tem, faça um boletim de ocorrência se confirmar que realmente é uma fraude, porque é importante para a polícia ter essas estatísticas, né? E tenha em mente que esse cartório de protesto não vai entrar em contato, né? Porque a função dele é simplesmente protestar título. Para que ele vai ficar te ligando, né? Imagina ele ligar para a quantidade de protestos que acontecem num dia, né? Então, nesse caso, ainda temos que observar se o golpe em si. Então, a gente fica surpreendida e fica preocupada como os fraudadores conseguem acesso aos dados das pessoas. E a gente vai esmiuçar isso depois. Como é importante você ter a cultura da privatização dos seus dados, né? A gente já vem aí deixando a desejar nesse cuidado, né? A gente se expõe muito aqui no Brasil. Então, a melhor coisa é ficar atentos e agirmos rapidamente. Então, perdeu documentos? Tá vendo quais tipos de informações vocês estão prestando para abrir o cadastro de uma loja? Que realmente o que eles estão pedindo é necessário? Quais os dados que são coletados sobre nós quando baixamos um aplicativo online, né? Pode ser um inocente joguinho, né? Isso tudo, assim, ou quando a gente serve um serviço público, por exemplo, eles estão coletando dados importantes. Então, a gente tem que observar o que está sendo prestado e se faz sentido o que está sendo cobrado. Então, porque pode ser a porta de entrada para os criminosos, né? Então, nisso, a gente entra num outro tópico nosso aqui da palestra, que é a detecção de fraude utilizando análise de dados, tá? Então, a análise de dados, a gente usa muito, assim, para empresas. É lógico que você vai aplicar na sua vida e você sabendo mais, você vai poder aplicar o menos, mas ela é mais voltada para a empresa. Então, é importantíssimo usar fontes de dados externas e internas, né? Esses mecanismos de detecção de risco e fraude dentro das empresas, né, são relevantes. E essa nossa cliente que a gente mencionou, ela utiliza isso dentro da empresa dela. Então, ficou fácil para ela detectar essa fraude do cartório que estavam tentando aplicar em cima do produtor rural, né? Então, observem, né? Então, o que é essa análise de dados, né? Externas ou internas? Vamos falar. Então, fornecedores fictícios, né? Que a gente já citou, para ver se tem os dados semelhantes realmente aos registrados. Verifica os produtos não entregues. Isso é uma forma também, né? De você mensurar a questão da fraude, né? Então, verifica se os níveis de estoque estão em consonância aos pedidos realizados, né? Você fazer esse comparativo dentro da sua empresa. Analisar a questão de preços inflacionados, compara preços entre fornecedores. E por que a gente está falando isso? Porque muito das fraudes são praticadas por funcionários ou gente que detém conhecimento do assunto e às vezes está usando indevidamente o nome da empresa, né? Então, está sempre ter pessoas que tenham esse olhar, né, dos preços, das quantidades de determinado produto comprado em excesso, para verificar, revisa esses aumentos inexplicáveis de estoque dentro da sua empresa, né? Observa a realização de pagamentos em duplicidade, porque muitas vezes vai pagar em duplicidade, a pessoa sabe de uma dívida, cria um boleto falso paralelo, isso até para a pessoa física, como a gente viu muitos relatos da CPFL em determinado período na empresa de energia elétrica, né? Então, averigua faturas, detecta aquela com números idênticos, datas diferentes, né? A ocorrência de fraude em folha de pagamento também acontece, gente. Vocês não acreditam que dentro da empresa até é isso, né? Então, se um cheque, por exemplo, do empregado foi demitido, ainda consta da folha de pagamento da empresa. Então, tudo isso a gente usa análise de dados, né? E eu gostaria de complementar dizendo assim que nós temos realmente que também ficar atentos em relação a sites desconhecidos. É muito comum as pessoas acessarem Instagram, Facebook e tá divulgando, encontrar uma divulgação de um produto, falar, nossa, tá um preço interessante, nossa, que... E aí não existe, pessoal, oferta muito milagrosa. É muito importante quando tem alguma empresa te oferecendo algo,
é importantíssimo, é regra, tem que estar identificado dela o CNPJ, o telefone de contato, o endereço, porque os golpes acontecem, né? E como a doutora Diana mesmo reportou, a gente tem que buscar medidas para reparar os danos o mais rapidamente possível. E procurar também, além de fazer boletim de ocorrência, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Uma coisa muito usual e que é muito interessante se fazer também é pesquisar sobre a empresa, por exemplo, no Reclame Aqui, né? Ver qual que é o índice de aceitação da empresa, se há muitas queixas, se ela realmente existe. Então, vale a pena fazer eu acho assim, uma investigação prévia antes de já ir consumindo, já ir comprando. Né? Acho que prevenir é o melhor remédio. E só utilizar redes privadas. Então, às vezes a gente viaja, vai em hotel, eles te dão uma rede pública. Né? Você está numa livraria, você está num café, você quer passar um dado bancário, uma informação, nunca passe. Não passe em rede pública. Um e-mail, não utilize seu WhatsApp para dados tão importantes. E sempre esteja conferindo também se os extratos bancários, extrato do cartão de crédito, para ver se algo está acontecendo. Gostaria de falar mais alguma coisa nesse sentido? Tá, não muda, Diana. Eu até lembro também essa questão de você dá uma olhada de vez em quando também no extrato do seu banco e do cartão de crédito e também mudar as senhas, né? Não relacionar elas com data de aniversário, nascimento, de quando em quando tem uma política aí de mudança. Existem cofres de senha hoje em dia, são aplicativos que você utiliza, que eles gravam uma senha super diferente, por exemplo, e você pode estar mudando, né? É limitado quando é gratuito o serviço, mas é uma forma aí de um usuário comum facilitar isso também. Então, no caso das empresas, voltando para as empresas, né, no caso de um banco de dados de internet, realizar pesquisa de históricos dos fornecedores, dos clientes e parceiros, né, utilizar também analisar a questão de usar parceiros quando se trata de altos riscos, né? Porque muitos países utilizam e possuem essas fontes de lista de dados do governo, pública e privada, né? Então, elas são disponíveis e podem ajudar a identificar empresas barradas, multadas ou que estejam com vigilância, né? No Brasil, a gente ainda não tem muito disso, mas existe um site, por exemplo, que é muito interessante, que é o Excluded Parties Listing System, que é a sigla, né? EPLS. Depois eu posso passar aí no chat para vocês, né? Ela fica nos Estados Unidos. Então, ela contém dados de partes que estão banidas, que adquirem certos benefícios federais, assistência financeira. Então, às vezes a gente tem alguém aí que tem a possibilidade de estar criando um banco de dados desse, como a gente já tem alguma coisa, né? Mas isso deveria ser assim muito mais divulgado, muito mais fomentado, né? E outras empresas, por exemplo, como a Dun & Bradstreet, ela pode ser utilizada para identificar problemas comerciais que afetam essas empresas, inclusive apontando as ações judiciais. A gente tem que fazer dificuldades financeiras também. Aqui a gente tem que fazer meio que na unha, analisar vários órgãos, né? Lá é interessante que é unificado, né? Mas a gente, depois eu vou passar para vocês esses nomes no chat aí para vocês darem uma olhadinha e conhecerem um pouco mais. E comentando sobre isso, hoje a gente vive uma globalização. Não é de estranhar que muitas empresas abrem filiais nos Estados Unidos, preferencialmente eles amam a Flórida, né? E então é importante consultar essas listas, porque às vezes ele está procurando um fornecedor ou um parceiro comercial, ele vai estar detectado nessas listas. No que tange ao Brasil, ainda a gente não tem isso, mas a gente pode perceber alguns indícios de fraude, como, por exemplo, o nome da empresa não constar na JUSESP, o telefone ser inválido, o CNPJ não existir. Para muitas tratativas, dependendo do vulto da negociação, a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado em relação a empresas recém-criadas, empresas individuais,
né? E também a pesquisa no ESAD, né? Empresas que estejam com questões aí jurídicas não sanadas. E, além disso, eu acho importante avaliar suas facetas, implementar medidas, como eu disse, de combate, agir de forma mais rápida possível. E toda empresa, eu acho que deveria perguntar o seguinte: olha, nós estamos bem avaliando nossas ameaças? Há lacunas que nos deixam extremamente vulneráveis? Quando ocorre um acidente, o que a gente está fazendo? Nós temos uma estrutura, é muito importante isso, de governança de fraude. A empresa possui um canal de denúncias de fraude, né? Quem é o responsável pelo departamento de detecção, prevenção, resposta e conscientização de fraude na empresa? E como é importante também desenvolver essa cultura antifraude. Toda empresa, independentemente do porte, ela deveria usar treinamentos, ferramentas de orientação para todos os seus funcionários, atingindo até presidentes, diretores, gestores. Aliás, né, muito bem falado, porque na verdade tem que começar até de cima, porque se você não é exemplo, a gente já não tem a cultura e ainda a gente não tem o exemplo dos gestores, né, fica muito mais complicado você exigir de um funcionário essa prática. E é a prática, né, a gente vai falar um pouquinho rapidamente de data mapping depois para as empresas, porque a gente já está tratando disso, né, a gente está vendo as fraudes nas empresas e nas pessoas físicas, né, para tentar abrir um pouquinho mais isso para todo mundo, mas existe assim algumas ferramentas, né, que você pode utilizar justamente para blindar o seu cliente. Então, não adianta também você ter toda a tecnologia se você não treina seu funcionário. Então, essa conscientização, esse aculturamento, né, de você se proteger da fraude, não vazar dados, né, você trazer esse treinamento para os funcionários, ela parte daí, né, porque a pessoa pode ser o canal de entrada para uma fraude, para resgates milionários aí de dados de empresas, né, nós tivemos, todo mundo viu a questão da Renner recentemente, como que deu problema esse vazamento de dados, ela ficou sem sistema, ficou sem nada, e aí, sem nada não é o modo de dizer, né? Mas assim, qual o problema que deu e provavelmente pode ter sido uma falha humana, né? Então, não adianta ter toda a tecnologia se você não tem esse aculturamento. Então, é necessário realmente uma política de investigação de fraude, né? Tudo isso você começa, você tem a cultura, mas tá bom, aconteceu, como que a gente vai investigar? Por onde a gente parte, né? Como e quando iniciar? Então, na verdade, pode ser o tempo inteiro, não precisa ser só num momento assim fatídico de um evento de fraude bater na tua porta, né? Você tem alguns requisitos de documentação para investigação de fraude, você seleciona uma equipe, você analisa, avalia e tenta mitigar, né? Reduzir os riscos através de controles internos. Você fazendo esse controle, essa prevenção, você escalona como que vai ser a investigação, como que vai ser a tratativa, como você vai orientar e até a que ponto a organização pode estar disposta a realizar uma investigação mais a fundo. Então, os canais de comunicação que usar antes, né, durante e depois da investigação são importantes, né? Porque você vai ter que ter todo esse rastreamento. Onde eu vou tratar? Aconteceu isso, eu vou em quais órgãos? Eu reclamo onde? Eu solicito outras informações? Onde eu busco essas provas, né? Então, essas diretrizes sobre a extensão dos esforços de recuperação devem ser previamente realizados, né, André? Até eu gostaria de comentar, aproveitando, a Globo.com divulgou ano passado, eu não sei exatamente quando, e ela fez uma pesquisa e diretores de vários segmentos de empresas apontaram que, para eles, os principais motivos de fraude em decorrência da falta de valores morais, sociais e ainda impunidade. Isso é um fato, né? Alguns países, eles colocam, tipo, máquinas de refrigerante, de sorvete, de comida, que não tem ninguém. E assim, você pode pegar e você deixa o dinheiro ou não. Não tem o valor, você paga o que acha que é justo. Então, eu acho que isso deveria ser feito no Brasil desde da mais tenra idade, porque os indícios de valores morais, sociais, são desenvolvidos desde a tenra idade.
E uma outra coisa interessante também em relação a essa pesquisa é que por volta de 40% das empresas que foram entrevistadas, elas já sofreram algum tipo de fraude, mas elas têm receio de denunciar. Por quê? Em algum setor, em alguma coisa da empresa, já cometeu algum ato irregular. E aí elas temem de serem denunciadas. Então, por isso, elas acabam não divulgando que foram vitimizadas por fraude. Então, acho que esse índice de 40% seria muito maior. Né? Ah, com certeza, né? E até falando desse assunto, a questão da moral, né? A gente tem pequenos delitos que a gente às vezes fica tentado em fazer. Né? Então, a gente aborda essa questão, por exemplo, da fraude em seguros, e a gente vai verificar que a gente pode se surpreender com o nosso desejo, às vezes, de fraudar em alguns pequenos assuntos, né? Que a gente escuta, é muito, pelo menos para mim, é muito corriqueiro, apesar de eu conviver com pessoas muito honestas, muito boas, de vez em quando tem um comentário, igual aquela questão do 171 que eu mencionei no começo, né? Uma pequena fatia da sociedade acaba cometendo algumas fraudes pequenas, né? Por exemplo, então isso pode se dar com pessoas que não têm histórico de fraude necessariamente, mas que desconhecem os impactos das suas ações ilícitas, né? Então acabam agindo contra o mercado mesmo, né? Por exemplo, com questões financeiras das seguradoras, porque elas impactam isso não só às vezes motivados por questões financeiras, como também às vezes até meio psicológicas, justificando de repente os pequenos erros e os delícias que podem cometer, né? Então, por exemplo, na pandemia, alguns segurados já tentaram ou vêm tentando fraudar os seguros, tentando obter alguma vantagem econômica. Então, observamos assim os aparecimentos de grandes quadrilhas especializadas nesse crime, né? Desde os pequenos até os grandes. E aí, como comentado no início do nosso webinar, aí, toda fraude é baseada numa mentira, um não reconhecimento, né, de que daquela verdade com objetivo de ganho financeiro. A pessoa não reconhece aquilo como uma fraude, né? Então, nos Estados Unidos, a fraude contra as seguradoras, por exemplo, está no ranking de como o segundo maior delito do país, atrás apenas da evasão fiscal, né? Então, a ocorrência de fraude prejudica justamente os participantes que atuam de maneira correta, porque o custo dessas fraudes são repassadas, né, no valor do prêmio para todo o grupo de segurados, né, André? E a fraude em seguro é realmente, eu acho, um fenômeno muito dinâmico, né? Porque ele se materializa de várias formas. Até em inglês a gente fala que tem soft fraud e hard fraud. Soft é quando existe a fraude de oportunidade. Então, o segurado vê que aquele momento é uma oportunidade dele fraudar ou tentar fraudar a seguradora. E premeditado é realmente como o nome diz. Ele arquiteta todo o processo para fraudar a seguradora. Mas Então. o mais comum, né, é essa fraude aí de oportunidade. E diante de uma situação, né, a pessoa acaba recebendo um valor que, na verdade, não teria direito, ou ela recebe um valor superior ao que era devido. Então, independentemente do tipo de fraude, né, como eu já disse, se o resultado, nós temos que ter em mente isso, será sempre o mesmo, ou seja, um custo injusto repassado para os segurados honestos. Então, e até eu queria falar, assim, estava ansiosa para falar das fraudes de oportunidade, né, ou aquelas premeditadas, porque o Conselho Nacional das Seguradoras, né, fez uma enquete também, alguns anos atrás, que ainda tem os mesmos parâmetros ainda, mas para entender as principais razões pelas quais as pessoas fraudam, né, então, aquela historinha, a mentirinha, né, então, quais são as razões que a gente vê que acontece? Então, é uma coisa para a gente refletir também, né, as pessoas às vezes podem saber que é crime, mas acham que não vai ser punida, né? Tem aquela questão da impunidade, né? Ou acham que sequer existe punição. Tem gente que nem acha, né? Outras justificam que estão numa situação financeira difícil, que é uma forma de recuperar o seguro investido, ou elas alegam, né, o desespero, né, porque não consegue pagar o financiamento, alguma coisa assim, né?
justificam que as seguradoras às vezes ganham muito dinheiro sem ter retorno, porque acreditam que seja fácil, né? Porque fala que todo mundo faz, né? Ou de fato não sabem que é crime, né? Então essas são as principais razões assim que as pessoas, a gente tem que pensar não só para seguradoras, mas em outros tópicos também, né? Realmente, infelizmente, a fraude, né, como você já comentou, existe em todos os países, né, não somente no Brasil. E existe duas associações, uma chamada ABI, que é a Associação de Seguradoras Britânicas. O que elas estão fazendo no Reino Unido? Elas estão pagando, em média, um valor adicional ao redor de 50 libras em seus prêmios para cobrir fraude. Soma isso no vulto total de segurados, é muito grande. E, então, assim, quanto menos fraude houver para ela, mais os clientes íntegros terão que pagar menos pelo seu seguro. Né? Mas elas têm, ainda assim, investindo em tecnologias ao redor de 200 milhões de euros por ano para identificar e combater as fraudes. Nos Estados Unidos também existe a CAIF, Coalition Against Insurance Fraud, que estima, de uma forma assim muito conservadora, eu posso dizer, que o valor da fraude alcança 800 bilhões de dólares. 80. Lembro. 80 bilhões de dólares por ano. Nos ramos de é muita coisa, é assustador, né, gente? A gente, embora assim a gente tenha esses dados assim sejam assustadores para a gente, eu vou querer quebrar o protocolo um pouquinho e contar uns casos que a gente viu assim que meio são engraçados, né? Então, assim, para dar uma descontraída aí, nós já estamos 8h15, faltam uns 15, 20 minutinhos para a gente acabar. Mas vamos pensar, vou contar umas situações assim que a gente não acredita, né? Que aconteceram em algum caso, né? Vocês já ouviram falar de capotamento profissional? Né? É uma coisa assim, a pessoa fala, quero o meu carro, não estou conseguindo vender, não sei o quê. Então, esse golpe, já detectaram esse golpe faz tempo, né? Eles contratam um motorista especializado, tipo um dublê, ele assume a direção do carro e faz o capotagem de propósito. Então, eles começaram a verificar, assim, que o motorista quase sempre estava ali envolvido. Então, o cara, quando descobriu, o cara era um motorista muito especializado que não se machucava, e ali, principalmente na rodovia, ali na curva da Regis Bittencourt, né, fácil provocar um capotamento, e aí eles conseguiam promover a perda total do veículo, não vitimavam o motorista que ele já era profissional, e estavam aplicando esse tipo de golpe, gente. Então, você vê, olha só, capotamento profissional, a gente tem que verificar umas situações dessas, né? O outro aconteceu com um dono de oficina de carro, ele comprou uma Ferrari, né? Depois de dirigir alguns meses, né? Desmontou todo o veículo, vendeu as peças e acionou o veículo falando que tinha sido furtado. Isso deu tão certo para ele que ele fez isso mais 3 vezes. Olha que bonitinho, achou que não ia ser pego, né? Compra Ferrari sempre a mesma coisa, né? Aciona o seguro para substituir. É abusar um pouquinho, né, gente? Aí tem que ter uma história do mineiro, né? Nesse caso não é tão boa, porque eu gosto muito de história de mineiro, adoro ouvir as prosas dele, as palavras novas, né? Eu adoro, gente, mineiro, eu acho que eu até falo, na verdade, meio mineirinho, assim, o pessoal sempre me pergunta se eu sou de lá, né? Mas nesse caso, esse mineiro não, ele decidiu enterrar o veículo dele no quintal. Né? Ele residia perto de uma empresa, aí tinha câmeras de segurança, imagina, né? A seguradora flagrou tudo que ele tinha enterrado. Então, é uma situação, quando a gente não acredita que as seguradoras, né, já sabendo dessa possibilidade de fraude, elas vão investigar. Aconteceu um acidente em determinado local, eles vão ter um perito para ir lá, para investigar, para ver se aconteceu mesmo, buscar outras câmeras, outras informações. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E a situação... Deixa eu só te interromper. Não sei se vocês se recordam, mas esse ano, alguns meses atrás, aconteceu isso. Acho que um jovem comprou uma casa nos Estados Unidos e ele ia fazer uma piscina e, hora que desenterrou, não sei, era um carro antiquíssimo, estava até bem conservado. Acho que tinha sido do vô, do bisavô, muito antigo, e que tinha sido enterrado no quintal.
Ah, a gente não acredita, né, gente? Hoje tem casamento com tudo e enterro também de outras coisas interessantes, mas enfim, né? E aí por aí vai. Então, tem que ter cuidado também. Uma senhora, por exemplo, não é hilário porque teve um dano pessoal, mas uma senhora não conseguia vender o veículo, aí ela teve a brilhante ideia de pagar, e também tinha que pagar parcela de financiamento, né? Que é outra coisa que costuma motivar as pessoas. Então, ela decidiu incendiar o carro para obter indenização. Só que aí ela queimou as próprias pernas, né? E aí ela disse que tinha, assim, para justificar que ela tinha queimado as pernas, ela falou que o vândalo tinha jogado ácido nas pernas dela e depois tinha pegado fogo, né? Mas aí, com o laudo, né, do exame de corpo de delito, verificaram que não tinha ácido, que era só queimadura. Então, também nenhum desses casos, depois, né, às vezes consegue êxito em 1, 2 casos, mas depois aí são barrados, né? E aí você fica até com um cadastro negativo ali dentro das seguradoras, perde pontos e tudo mais. Então, essas pequenas mentirinhas podem parecer inocentes, mas não deixam de ser fraudes. Então, outras coisas, na verdade, né? Pequenas mentirinhas que eu tô falando é assim, outras coisas que não deixam de ser fraude. Então, dizer que o veículo fica estacionado na garagem não é, né? Fica pernoita na rua. Omitir um motorista adicional que vai utilizar é uma pequena fraude. Alterar estado civil de solteiro para casado, solicitar reparos não relacionados ao sinistro, tudo isso é fraude, né? Então, omitir esses dados são tentativas de cometimento de fraude, né? Desculpa. E até eu gostaria de dizer o seguinte, há um estudo que as seguradoras no Brasil, elas têm buscado tecnologias através de insurtechs, a gente conhece uma na Holanda, que estão usando todas as formas, como a inteligência artificial, mineração de texto, e muitas outras ferramentas para detectar fraude. Por quê? Assim, eles podem pagar uma indenização muito mais rápido, porque em questões de segundos, eles fazem uma avaliação de risco do segurado, e eles falam que a ideia, não sei se vocês já leram a respeito, é que cada vez a gente está mais tecnológico. Por exemplo, a gente faz um seguro em questões de segundos. Se você tem um sinistro, você manda tudo online. Né? Até existe causas que pessoas, para fraudar o seguro, elas procuram na internet uma foto de um sinistro de um carro idêntico, né? Cor, modelo, manda falando que é o carro do sinistro. E aí, por tecnologia, inteligência artificial, as seguradoras detectam aonde que está aquela foto, de onde veio na internet. É incrível. E falaram que a tendência é essa. Logo mais, em poucos anos, quando a gente tiver um sinistro, eles dizem, vai vir um drone imediatamente, já vai falar com a gente, o drone já vai tirar foto das batidas, dos problemas com o carro, já vai falar quanto que ele vai ser indenizado, enfim. E até hoje já também existe seguros mais baratos para os bons motoristas. O que é os bons motoristas? Eles controlam até pelo celular se a pessoa está dirigindo em boa velocidade, se não está parando em sinal vermelho, verde, se está falando ao celular, tudo isso conta o ponto do segurado. Então, quanto mais ele respeitar as leis de trânsito, menor ele vai pagar, menor será o seu seguro. Então, e aí a gente pode falar horas a fio, né? Mas o que a gente prometeu, que é tentar ser rápido, né? Produtivo, a gente pode marcar uma outra oportunidade, se os temas que vierem a ser tratados a gente pode aprofundar, né? Tem história para contar até, né? Então, a fraude, na verdade, ela se manifesta nessas situações, desde engraçadas, né? Até as mais graves. Então, hoje há grupos especializados, tanto em fraudar, como também em investigar fraudes, né? Então, a gente tem que se tornar esse de investigar as fraudes para a gente não ser vítima de uma,
né? Então, porque a perda de valores éticos, essas crises econômicas e financeiras, a sensação de impunidade, elas são elementos que incentivam a realização de fraude, né? Então, mas se a gente conseguir identificar ela, mais fácil vai ser para repará-la, né? Então, temos que ficar atentos, observar essas dicas, né? Analisar o contexto das situações para analisar aquilo até onde aquilo é verdade, né? E a Andréa vai até sintetizar as estratégias de combate às fraudes, né? Para passar para vocês um pouquinho aí do resumo do que a gente tratou aqui. Então, assim, vamos primeiro se até as pessoas físicas, né? Só realize transações em sites realmente confiáveis. Jamais utilize uma rede pública. Não forneça os seus dados a pessoa alguma. Quando ver, né, identificar uma oferta muito boa, desconfie, averigue e evite fornecer seus dados em redes sociais, né, como eu disse. E em caso de dúvida, principalmente em relação a transações financeiras, entre em contato direto com o banco. É muito comum, às vezes, as pessoas receberem um e-mail, um telefonema e falar, olha, aqui é o seu banco, fala todos os dados e a gente precisa atualizar o seu cadastro. E aí, quem está falando é o próprio fraudador. E não é, porque o banco jamais vai te passar um e-mail, jamais vai te telefonar pedindo para você confirmar ou dizer em detalhes todas as informações pessoais. Em relação às pessoas jurídicas, é importante conhecer muito bem quem são seus clientes, quem são seus fornecedores, quem são seus parceiros. Implementar, como a gente disse lá atrás, regras de compliance para evitar atividades ilícitas dentro da empresa. Ter uma gestão de riscos para lidar com essas adversidades. Elaborar políticas de segurança da informação, como para prevenir vazamento de informações. É muito importante desenvolver essa cultura antifraude dentro da companhia. Não é de se estranhar, por exemplo, que alguns funcionários, às vezes, entra no seu e-mail pessoal, clica num link que é ilícito, daí compromete todos os dados da empresa. Então, isso é muito importante. Só com a conscientização e treinamento é que a gente pode realmente combater a fraude, porque a fraude, como disse, ela é muito dinâmica, então a gente sempre tem que estar se atualizando. Então, e até aproveitando o gancho aí da questão das empresas, né? A gente teve uma decisão agora, porque todo mundo, as empresas em tese aí, pela Lei Geral de Proteção de Dados, estão tendo que fazer um data mapping, um relatório de impacto, né? Entender identificando os erros, onde estão seus dados, onde estão suas inconsistências, né? Então, a gente teve uma notícia aí de que, embora não vá precisar provavelmente de um DPO, que é um gestor de dados, é importante que a empresa também faça aquilo que a Andréa falou e que a gente tem falado, né, aqui, de fazer essa gestão de mudanças, né, atividades novas e tudo mais, para identificar onde que pode descartar informações, onde pode coletar novos dados, ver o que é necessário ou não, atribuir as responsabilidades dentro da empresa. Então, esses dados, assim, a gente tem que pensar, por onde eu começo? Qual a melhor estratégia? É um top-down ou um bottom-up? Consigo delegar esse negócio? A gente até brinca, consigo delegar esse troço para alguém, né? O que eu tenho que mapear? Quais os campos, atividades? Então, assim, precisa fazer isso, né? A gente tem visto que cada vez mais, porque se grandes corporações têm sofrido as mudanças, né? E todas essas invasões, está sofrendo todos esses problemas, né? De vazamento de dados, e isso vai acabar prejudicando a gente em algum momento, é importante que a gente tenha essa conscientização. As empresas de melhorarem esse tipo de controle, né? E aí, nós que estamos aí com os dados todos expostos, né? Ficarmos atentos a essas fraudes físicas ou virtuais que têm vindo aqui a acontecer. Então, é importante, né? Não
evite, né, pense racionalmente quando, aí a pessoa física, né, quando você sofrer uma pressão física ou psicológica para executar algum ato, seja realizar pagamento, fornecer dados, né, então desconfie, né, pode ser phishing, pode ser um malware, pode ser alguma outra coisa aparecendo para você, te obrigando a fazer alguma coisa que, logicamente, você não precisaria fazer daquela forma, né, então, os bancos não pedem atualização de cadastro por e-mail, WhatsApp ou telefone. Isso você vai fazer direto no aplicativo, depois de passar por é importante, aliás, habilitar, né, seus aplicativos principais com aquelas conferências em dupla etapa, né, porque tem empresa que faz assim para você colocar uma letrinha, tem outra que é só você clicar no seu celular, tem outras que vão mandar um código para você mais demorado, outras, né, vão fazer você fazer algum reconhecimento facial, né, então não acesse esses links assim sem saber, dá uma lidinha, né, a origem da fonte, aquela coisinha que eu falei, põe o cursor em cima do arquivo, né, principalmente em PDF, ou o e-mail estranho, coloca só o cursor em cima assim e vê qual é o endereço. Né? Se o endereço for meio esquisito, na dúvida não abre, então não acesse esses links, né, sem saber a origem. Assim como os bancos, os cartórios não entram em contato, então, e criar essas senhas que não estejam vinculadas com seus dados pessoais ou de parente, porque isso tudo está vazado. Inclusive, a gente tem aquele grande vazamento de 243 milhões aí no primeiro semestre do ano passado, que vazou até o nome da mãe. Então, para você ver como nós estamos expostos, né? Então, só para finalizar, da minha parte, muito obrigada, né, por estar com vocês aqui. O tema é muito interessante, fraudadores estão sempre buscando novas táticas para fraudar e a gente tem que ficar com novas técnicas aí para se blindar. Então, eu fico à disposição para responder as perguntas que existirem e agradeço a atenção de todos desde já. Também queria agradecer aí a disposição de todos os participantes, também encontro-me disponível para sanar qualquer dúvidas e se desejarem também apresentar-lhes sobre o meu entendimento internacional a respeito da fraude no mundo. Ok? Muito obrigada, viu, doutor Rafael, aí, de nos acompanhar nessa apresentação de hoje. Essa conversinha mais informal, né, mais com uma linguajar menos técnico possível, né, tentando ser mais acessível para todo mundo. E agradecemos muito sua atenção mesmo. O intuito realmente foi de alertar as pessoas, né? Porque todo dia alguém está tentando nos fraudar também. Sim. Doutoras, eu que agradeço, né? Eu acho que foram riquíssimas aí, não só ao conceito de fraude, a questão do cotidiano nacional, né, brasileiro, e que realmente o volume é grande de fraudes, a importância quanto aos dados e principalmente as dicas, né, que foram transmitidas aí. Quanto à informalidade, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que transmissão de conteúdo não tem que ter formalidade mesmo. E queria eu ter esse tipo de evento toda semana, né? Eu agradeço e passo a encerrar aqui já o evento, se vocês não tiverem algo mais para passar, não tivemos perguntas, pelo menos até então. E agradecer a presença de todos aqui, né, que estiveram conosco aí nessas horas aí. E agradecer, somente agradecer realmente. Estamos à disposição aí para todo mundo que precisar, também entre em contato com a comissão, com a OAB, ou direto procurando nosso nome, vocês vão encontrar alguma coisa, com certeza. Então, estamos à disposição aí para atender a todos, independente do tempo. Legal. Parabéns aí também, essa comissão sempre também está buscando trazer informações aí para todo mundo. Legal, muito obrigado. A nossa comissão. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.